vamos usar aqui o fio 29,31, também fio amigurumi. E nós vamos emendar na parte de trás. Então, aqui, emendado aqui na parte de trás. E agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto com os nossos 38 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Fechamos aqui com 38 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, também é uma carreira de ponto sobre ponto, só que nós vamos pegar só na alcinha de trás. Então, nós vamos fazer 38 pontos baixos, só pegando na alcinha de trás. Carreirinha finalizada, fizemos 38 pontos baixos, só pegando nas alcinhas de trás, e aí sobraram alcinhas aqui, e são nessas alcinhas que a gente vai fazer a saia. Eu cortei o fio para ficar mais fácil, porque agora a gente vai parar aqui o corpinho e nós vamos fazer as sainhas aqui. É uma sainha dupla, então a gente vai fazer saia, a primeira saia nessas alcinhas de baixo e a saia de cima nas alcinhas de cima. Agora nós vamos fazer a sainha de baixo. A cor que eu vou usar é esse violeta 6161. E nós vamos fazer pontos altos. Eu vou emendar aqui na parte de trás, nas alcinhas de baixo. E aqui nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto de base. Ó, então aqui eu fiz as 2 correntinhas para subir o ponto e fiz um ponto alto. No próximo ponto, nós vamos fazer mais um aumento, tudo em ponto alto. Então, é só fazer pontos altos, aumentos de pontos altos em todas as alcinhas dessa carreira. Carreira finalizada, fizemos um aumento em ponto alto em cada um dos pontos. Agora, chegou aqui no final, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo, porque aqui na sainha nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Então, emendamos, agora nós vamos fazer 2 correntes e fazer a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, aqui nós tínhamos 38 pontos baixos, fizemos 38 aumentos, nós ficamos com 76. Então, aqui nós vamos fazer 76 pontos altos por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos aqui então uma carreira de ponto sobre ponto com os nossos 76 pontos altos. Vamos emendar aqui no último ponto. E na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer um ponto alto e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta, um ponto alto e um aumento. Carreirinha finalizada, fizemos um ponto alto entre os aumentos por toda a volta. Agora, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo. E aqui nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Com ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui 2 correntes para subir a nossa carreira. E nós vamos fazer pontos altos sobre pontos altos, tá? Então, é um ponto para cada ponto. E nós vamos fazer 3 carreirinhas. Então, 3 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, a gente já vai ter o comprimento aqui da sainha, né? Da primeira sainha do nosso vestido. Carreiras finalizadas, fizemos aqui 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto. E a nossa sainha tá assim, toda bonitinha. E nós vamos fazer aqui uma carreirinha de acabamento. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, aqui, vou começar com uma corrente, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito até o final da carreira. Vamos cortar, arrematar com a agulha de tapeçaria, esconder. E aqui na alcinha de cima, nessa alcinha aqui, nós vamos fazer uma outra sainha igualzinha a essa daqui, com os mesmos aumentos, a mesma quantidade de ponto, só que na cor da blusinha, tá? Então, a gente vai terminar. Nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos terminar o acabamento dessa sainha violeta aqui, emendar o fio aqui na parte de trás e fazer a sainha de cima, que é nesse tomzinho aqui, no mesmo tom da roupinha. Então, eu já vou fazer as 2 coisas e já volto aqui com a segunda sainha pronta.
Sainhas finalizadas, eu fiz todo o acabamento da sainha roxa aqui na base e crochetei, pegando nas alcinhas de cima, a sainha azul. E aí, fiz também o acabamento igual. E aí, elas vão ficar assim, duas sainhas do mesmo tamanho, só que uma nas alcinhas de baixo e a outra na alcinha de cima. Agora, vamos continuar aqui crochetando o corpinho da nossa Margot. Eu já dei o nozinho aqui, já emendei o fio. E aqui agora, nós vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 38 pontos baixos. Então, aqui, nós vamos continuar o corpinho com duas carreiras de ponto sobre ponto com 38 pontos baixos, cada uma delas. Carreirinhas finalizadas, fizemos duas carreiras de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos começar a fazer algumas carreiras de diminuições. Nós vamos começar aqui com 9 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... e uma diminuição. Agora, aqui, nós vamos fazer 17 pontos até chegar do outro lado. Então, é só fazer 17 pontos baixos pra gente fazer mais uma diminuição na outra lateral do corpo. 17 pontos baixos aqui na parte da frente e vamos fazer uma diminuição. Então, 17 pontos baixos e uma diminuição. E agora, a gente finaliza a carreira com pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8 pontos baixos. Então, aqui nós tínhamos 38 pontos, fizemos duas diminuições, uma de cada lado do corpo, então fechamos aqui com 36. Vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. São duas diminuições também, uma em cada lateral do corpo. Nós vamos fazer aqui 9 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e aqui uma diminuição. Então, 9 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai passar reto lá para o outro lado, ou seja, ponto sobre ponto. E aqui, uma diminuição. Então, 16 pontos baixos e uma diminuição. E agora, aqui, a gente finaliza com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 7 pontos baixos. Ficamos aqui com 34 e agora nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 34 pontos baixos. Então, é só fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto para fechar com 34. Carreira finalizada, fechamos aqui com 34 pontos baixos. Agora, vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Nós vamos começar com uma diminuição, já aqui no primeiro ponto. Depois dessa diminuição, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer diretão 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 pontos baixos. E agora, uma diminuição. Então, 9 pontos baixos, uma diminuição. Agora, 6 pontos baixos e mais uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E agora a gente finaliza a nossa carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, nós fizemos uma diminuição, 5 pontos baixos, mais uma diminuição aqui na lateral, 9 pontos baixos seguidos, uma diminuição, 6 pontos baixos, mais uma diminuição e finalizamos com mais 6 pontos baixos. Então, finalizamos aqui a nossa carreira com 30 pontos baixos e agora nós vamos fazer aqui 5 carreiras retas de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos cada carreira. Então, nós vamos subir aqui o corpinho com 30 pontos baixos cada carreira por 5 carreiras seguidas. 5 carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Agora, chegou o momento da gente prender os nossos bracinhos. Então, vamos emendar o nosso bracinho e nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, a gente vai prender o nosso bracinho aqui no corpo. A gente vai prender só pegando as alcinhas de dentro. A gente observa onde está a emenda, coloca para dentro do corpo. E aqui a gente pega uma vez nas alcinhas de dentro do braço e prende junto ao corpo, para ficar assim. E aí, nós vamos fazer 6 pontos. O primeiro ponto. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, fizemos aqui 6 pontos baixos e o nosso bracinho ficou preso só na alcinha de dentro, né, na partezinha de dentro do braço, e as alcinhas dos pontos de fora ficaram livres. Agora, nós vamos fazer pontos baixos até chegar do outro lado do corpinho para a gente poder prender o outro bracinho. Nós vamos fazer aqui 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, nós vamos prender o segundo bracinho do mesmo jeito que nós prendemos o primeiro. Vamos procurar a emenda, colocar a emenda na parte de dentro. E nós vamos pegar nas alcinhas do lado de dentro do bracinho e prendê-las aqui junto ao corpo. E nós vamos fazer 6 pontos baixos também. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. E agora aqui a gente finaliza, deixa eu colocar esse fio pra cá, finaliza a nossa carreira com pontos baixos. 1, 2, 3 e aqui por último 4 pontos baixos. E agora a gente observa se os bracinhos ficaram certinhos na lateralzinha do corpo. Ó, a gente olha aqui por cima e observa se estão certinhos, alinhados
na lateral do corpo. Se não tiver, desmancha, rearranja a quantidade de pontos até que eles fiquem certinhos na lateral do corpo. Agora, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 30 pontos baixos. Então, aqui, nós vamos começar com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, aqui no bracinho, 6 pontos baixos também. Ó, nós vamos pegar aqui nas alcinhas livres do bracinho. Então, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, a gente volta pro corpo, faz pontos baixos até chegar lá no outro bracinho. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E agora, a gente faz 6 pontos baixos no bracinho. Ó, lembrando que nós estamos pegando nas alcinhas livres, tá vendo? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, a gente volta pro corpo e faz os pontos finais. Faz os 4 pontos baixos que estão faltando. Ó, aqui, vai ficar um pontinho meio solto aqui. Então, aqui a gente faz assim, ó, a gente pega esse pontinho que tá aberto aqui, pega lá no corpo, a gente faz meio que uma diminuição aqui, tá? Mas é só se ficar sobrando, porque a gente precisa fazer 6 pontos aqui no bracinho. E para não precisar fechar com a agulha de tapeçaria depois, a gente já faz isso aqui. Então, é uma diquinha, né? Um pulo do gato. 2, 3 e finaliza aqui com 4 pontos baixos. Então, nós ficamos ao todo com 30 pontos, tá? Por toda a volta. Fizemos 6, 6 aqui, 9, mais 6, mais 4. Então, agora a gente coloca enchimento. E aqui, nós já vamos fazer dois pontos baixíssimos pra gente poder trocar de cor. Ó, então, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e mais um ponto baixíssimo no próximo ponto e vou puxar o fio. Eu já tinha cortado o meu fio, então a gente fica assim. Agora eu vou colocar enchimento pra gente poder trocar de cor. Já coloquei o enchimento e agora vamos trocar de cor. Nós vamos fazer 3 coisas ao mesmo tempo aqui. Nós vamos trocar de cor, fazer uma carreira de diminuição e ao mesmo tempo pegar só nas alcinhas de trás. Então, vamos lá. Vamos emendar o nosso fio aqui na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo. Fazer o primeiro ponto baixo nessa mesma alcinha. O segundo ponto baixo na alcinha de trás do segundo ponto baixíssimo. Essa aqui é terrível para pegar, mas eu consegui ali. E o terceiro ponto baixo na alcinha de trás, agora do ponto normal da carreira anterior. Ó, bem ali, escondidinho, com um monte de fio na frente. Porque a gente precisa conduzir esses fiozinhos aqui. Pronto, agora a gente não precisa conduzir mais não. E agora aqui a gente vai fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, nós vamos puxar o primeiro fio, inserir a agulha na segunda alcinha do próximo ponto e puxar o segundo fio. A gente vai ficar com 3 alcinhas na agulha e fazer a nossa diminuição. E aí, de novo, 3 pontos baixos, só pegando na alcinha de trás. É a carreira inteira só pegando na alcinha de trás. Então, 1, 2, 3... E aqui, de novo, a nossa diminuição. Como a gente tá pegando só na alcinha de trás, eu tô fazendo essa diminuição aqui pra ficar mais fácil. Então, inseri no primeiro ponto, puxei a primeira alcinha. Vou inserir no segundo ponto e pegar a segunda alcinha. Fiquei com 3 na agulha, puxo as 3 de uma vez só. E assim a gente repete por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições. Só pegando nas alcinhas de trás. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto.
com os nossos 24 pontos baixos. Então, aqui a gente já pega tudo normalzinho, já pega as duas carreirinhas do ponto, as duas alcinhas, aliás, né, do ponto, e faz uma carreira de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 24 pontos baixos, agora vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição, e repetir por toda a volta. Então, aqui, 1, 2 e uma diminuição. E aí, a gente repete 2 pontos baixos e uma diminuição até completar a carreira. Carreirinha finalizada, fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição. E aqui agora, a gente já pode ir acrescentando enchimento à medida que a gente for fazendo. E os bracinhos, ó, para eles não ficarem armados assim, a gente não coloca enchimento nessa partezinha aqui do ombro. Ó, tá vendo que o meu aqui tá murchinho? Então, aqui também é mais um pulo do gato, pra depois ela não ficar assim, ó, com os bracinhos armados, porque fica feio. Então, a gente consegue abaixar o bracinho, ó, e deixar ela bem mais naturalzinha, assim, com os bracinhos caídos ao longo do corpo. Então, não coloca enchimento nessa parte aqui. Coloca enchimento só nessa partezinha aqui do colo. Vamos diminuir mais uma vez, que a gente já tá subindo aqui pra fazer o pescoço. Nós finalizamos nessa carreira aqui com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, para ficar com 12. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição e finalizar a carreira com 12 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui um ponto baixo entre as diminuições e fechamos aqui com 12 pontos baixos. Então, é o momento da gente colocar enchimento aqui no pescocinho. E aí, depois, a gente precisa também colocar a sustentação nesse pescoço. Nós vamos fazer aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos para fazer o pescocinho. Então, vamos subir o pescocinho aqui com 3 carreiras de ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui as 3 carreirinhas do nosso pescocinho. Antes de subir a cabeça, vamos fazer o acabamento nessas alcinhas que ficaram aqui, porque depois que a gente subir a cabeça, vai ficar mais difícil da gente crochetar. Nós vamos fazer o mesmo acabamento que nós fizemos aqui na manguinha, nós vamos fazer aqui nessa parte de cima, com a mesma cor, com o nosso violeta. E aqui, ó, nós vamos deixar o fiozinho do pescoço do mesmo jeito que tá, vamos virar a nossa bonequinha, ó, perninhas pra trás. E aqui, nós vamos começar, eu vou começar aqui do ladinho, ó, vou começar bem aqui. E nós vamos fazer aqui, em toda a volta, um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, eu emendei o fio, vou fazer aqui uma correntinha e já vou pro próximo ponto aqui. Aí, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, na próxima alcinha, um ponto baixíssimo, uma corrente, e aí a gente segue fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo por toda a volta. Carreirinha finalizada, então, fechamos aqui o nosso detalhezinho. Aqui na parte de trás, eu já finalizei aqui com um ponto baixíssimo, já arrematei o fio, agora a gente só ajeita assim pra ficar bonitinho. Ó, e aí, fica essa carreirinha em lilás por toda essa volta que a gente deixou ali nas nossas alcinhas. Agora, vamos subir a cabeça da nossa bruxinha, né? Vamos fazer aqui, crochetar a cabeça da nossa bruxinha. Agora, nós vamos subir aqui a nossa cabeça, nós vamos fazer um ponto baixo entre os aumentos. Nós vamos começar aqui com um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. E agora aqui nós vamos fazer uma sequência de carreiras de aumento. Então, essa primeira, um ponto baixo, um aumento, repetir por toda a volta, ficar com 18, depois 2, depois 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, a gente vai fazer carreiras sucessivas de aumentos aqui na parte da cabeça. Então, nós vamos começar com um ponto baixo entre os aumentos e continuar aumentando a cada carreira e finalizar com 7 pontos baixos entre os aumentos.
Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de aumento, nossa carreira vai ficar assim, nossa cabeça vai ficar assim, e já volto pra gente poder continuar. Carreiras finalizadas, começamos aqui na parte de baixo com um ponto baixo entre os aumentos, depois fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos entre os aumentos. E agora aqui, nós ficamos com um total de 54 pontos baixos. E vamos fazer agora carreiras retas. Nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 54 pontos baixos. Então, 6 carreiras com 54 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas. Fizemos aqui 6 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de diminuições. Nós vamos marcar as bochechas aqui na parte da frente. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz pra marcar as bochechinhas. Ó, eu medi aqui aonde que seria a frente, né, o meio do rostinho da nossa boneca. E contei 2 pontos para cada lado, tá? Então, de modo que vai ficar 5 pontos aqui no meio, sem diminuições. Marquei aqui. A partir de cada marcação, nós vamos fazer 3 diminuições. Então, a partir dessa marcação aqui, são 3 diminuições, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a quantidade de pontos que eu passar aqui, a bochecha vai ficar do lado errado, tá? Então, a bochecha vai ficar mais para um lado, mais para o outro, dependendo de onde que tá a terminação da sua carreira. Então, se a quantidade de pontos que eu passar ficar ruim, né, a bochecha não ficar no lugar certo, você faz essa medida aqui e organiza para que dê certo. Ó, eu vou chegar bem pertinho para você ver como que eu fiz aqui. Aí, as 3 diminuições vão começar, porque a gente vai vir crochetando de cá, né? Então, as 3 diminuições vão começar a partir desse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente precisa contar 6 pontos, contando aqui com o primeiro da marcação, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui 26 pontos baixos. Então, a gente começa aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ó, e aí, observe aquilo que eu falei pra vocês, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos aqui contando com essa marcação. Então, nós vamos fazer aqui 3 diminuições. Então, aqui, a primeira diminuição, a segunda diminuição, e aqui vou tirar o marcador, a terceira diminuição. E aqui no meio, como a gente marcou o meio, contou 2 para cá e 2 para cá, no meio serão 5 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aí, agora que eu vou tirar o outro marcador, e aqui a gente começa a fazer 3 diminuições de novo. Aqui a primeira diminuição, no próximo a segunda diminuição e depois a terceira diminuição. E aqui a gente segue fazendo pontos baixos até o final. Então, eu já fiz 1, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui por último 11 pontos baixos. Agora aqui a gente observa para ver se as nossas diminuições aqui ficaram
certinhas na parte da frente. Agora aqui, nós vamos fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos, porque a gente tinha 56, reduzimos 6, agora ficamos com 48. Então, é só fazer 10 carreirinhas de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, fizemos 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 48 pontos baixos e a nossa cabecinha ficou assim. Antes da gente começar a diminuir, nós vamos colocar o arame aqui no pescoço para poder estabilizar. E aí, você pode usar o material que você costuma colocar para fixar o pescoço das bonecas. Eu fiz aqui um feixezinho de arame galvanizado, eu coloquei ao todo 3 fios e enrolei com fita. E vou usar para estabilizar o pescoço da nossa bruxinha Margot. Ó, e aí ele vai ficar ali dentro. Agora é só a gente colocar enchimento em volta para poder estabilizar bem aqui o pescoço e não ficar murcho. E aí depois a gente começa a diminuir aqui a parte da cabeça e fechar aqui em cima. Já coloquei um pouco de enchimento aqui no pescoço e agora a gente vai marcar e colocar os olhinhos. Os olhinhos são olhinhos com trava, número 12, e nós vamos colocar os olhinhos nas carreiras, entre as carreiras 15 e 16. Então, nós vamos contar aqui da base, ó. Primeira carreira de aumentos do pescoço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, nós temos as diminuições aqui das bochechas. Então, nós vamos usar essas diminuições para poder colocar os olhinhos. Eu usei como base aqui as diminuições de cada lado das bochechinhas e coloquei aqui os olhinhos em cima dessas diminuições. E aqui entre os olhinhos ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos entre esses dois olhinhos aqui. E aí a gente observa se tá certinho, se tá voltado certinho para a parte da frente. Agora é só a gente colocar a trava, começar a diminuir e terminar de colocar aqui o enchimento. Eu já vou colocar a trava, colocar mais um pouco de enchimento pra gente poder começar a diminuir a nossa cabeça. Agora que já tá tudo colocadinho aqui, ó, o nosso arame tá aqui na parte do meio, já coloquei mais enchimento aqui na parte do pescoço, coloquei uma quantidade de enchimento aqui já na cabeça, e é importante a gente empurrar o enchimento pra frente pra preencher aqui as bochechinhas, pra dar o formatinho das bochechinhas aqui, para elas ficarem saltadinhas. Então, à medida que a gente for diminuindo aqui, a gente vai completando o enchimento, lembrando de empurrar para ficar certinho aqui na parte da frente. Então, aqui, nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a cada carreira, a gente vai diminuindo a quantidade de pontos entre as diminuições. Então, nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada, fizemos 6 pontos baixos entre as diminuições, ficamos com 42. E agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos entre as diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos fazendo sucessivas carreiras de diminuições. Então, essa aqui com 5 pontos baixos entre as diminuições, a próxima com 4, depois 3, depois 2, depois 1 e depois fechar com o anel mágico. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de diminuições e à medida que a gente for fechando aqui, a gente vai acrescentando o enchimento na cabeça da nossa bruxinha. Carreirinhas finalizadas, fizemos todas as carreiras de diminuições e aqui por último fizemos 6 diminuições. Agora nós vamos fechar com um anel mágico falso. Então, nós vamos pegar só nas alcinhas de fora, em zigue-zague. Então, a gente vai pegar na alcinha pra lá e a gente volta o contrário
puxando pra cá. E aí, a gente faz isso em todos os pontos, pra depois puxar e fechar essa partezinha aqui de cima da cabeça da nossa Margot. Ó, então, aqui a gente puxa. E agora, a gente arremata e esconde o fio. O corpinho base da nossa Margot ficou pronto e ela tá assim, super bonitinha. Vamos agora fazer os acabamentos aqui do rostinho da nossa bonequinha. E eu vou usar aqui, pra fazer os cílios, um fio bem fininho. Vou usar o fio Cleia preto, mas você pode desfiar o fio amigurumi também, pra deixar ele bem fininho. Ou você pode usar o fio amigurumi do jeito que você quiser, o fio normalzinho mesmo, tá? Eu tô colocando aqui mais fininho, pra ficar mais delicadinho. Vai ficar assim os nossos cílios. Agora, a gente fazer desse mesmo jeitinho do outro lado. Vamos agora bordar a sobrancelha e eu vou usar aqui o fio cacau para fazer a sobrancelha. Sobrancelhas finalizadas, e aí a gente levanta aqui, ó, um pouquinho a sobrancelha para ela ficar assim com semblante de feliz. Coloquei aqui o detalhezinho branco embaixo do olho, é só para dar um detalhezinho mesmo, para ficar bonitinha. Vamos fazer agora o nosso narizinho, e eu coloquei aqui as marcações, e o nariz é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, é um narizinho na vertical. Eu vou emendar o fio aqui. Nós vamos sair ali na primeira marcação. E vou pegar aqui embaixo, onde tá a marcação de baixo. E agora aqui a gente vai fazer várias voltas com o nosso fiozinho. Narizinho assim, maiorzinho, bem saltadinho. E agora a gente só vai fazer a boquinha aqui na nossa bruxinha. Marcação da boquinha, bem do ladinho aqui do nariz. E eu vou usar aqui o coral vivo, mas você pode usar qualquer fiozinho em tom de cor-de-rosa que você tiver disponível aí. E agora aqui vem o pulo do gato. Nós vamos organizar esse sorrisinho da nossa bruxa aqui pra baixo. E a gente vai usar cola. Vou colocar um pinguinho de cola aqui na agulha. Ó, só um pinguinho bem pequeno. E nós vamos passar aqui na parte de baixo. É onde a gente quer que o sorrisinho fique. Acrescentei aqui uma pintinha bem do ladinho do nariz para ficar mais charmosinha, mais com carinha de bruxa. E o rostinho da nossa bruxinha tá pronto. Nós vamos parar a Margot nessa parte aqui e a gente continua no próximo vídeo. Beijos e até lá!